Chegamos para mais um Habla Empreendedora na sua TV, na Rede TV Paraná. Você sabe, né? Você tem encontro marcado comigo toda terça às 20h30 e domingos ao meio-dia. Eu sou a Roberta da Trindade e eu desejo boas-vindas para você e também para a doutora Bruna Rafaela Machado, ela que estará comigo hoje no episódio falando sobre espaços de saúde e bem-estar, o novo conceito de cuidado. Doutora Bruna, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Habla Empreendedora. E hoje a gente vai falar sobre espaços de cuidado, saúde e bem-estar, né? Um conceito novo que tá, não tão novo, mas assim, que agora está sendo difundido cada vez mais. Mas antes, quero desejar boas-vindas e gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui contigo na TV. Olha que bacana. E eu sou a Bruna Rafaela, cirurgiã dentista, mãe da Gabriela e CEO do Cowork Clínico Brum Space. Brum Space. Ai, eu gostei tanto desse nome, Bruna, quando você falou, né? Ano passado, a Bruna já esteve no Habla Empreendedora, a gente já bateu um papo na época, mas agora tem novidades. Bruna, você é cirurgiã dentista, né? Isso. Como que surgiu a odontologia na sua vida? A odontologia surgiu na minha vida lá em 2005. Eu comecei trabalhando como auxiliar odontológica, não parei, fui para técnico e depois fazer a faculdade de odontologia e sim, me formei como cirurgiã dentista. E hoje, o que que você, depois de 20 anos de carreira, né? Qual é o aprendizado maior que você teve dentro da sua carreira como cirurgiã dentista? O maior aprendizado é continuar amando as pessoas como a si mesma. Isso é o que te leva aonde você quer chegar. Então, esse carinho, o retorno que eu tenho dos meus pacientes me fazem crer que eu realmente estou no caminho certo. Em 2016, você resolveu dar um passo além. Você criou um ambiente, um coworking chamado Brum Space. Foi em 2016, né? O Brum Space surgiu em 2023. 2023. Em 2016, eu trabalhava com a odontologia, indo de consultório em consultório com a minha malinha. Malona, porque era pesada. Aham. E daí, em 2016, eu dei um passo maior, comprando meu consultório e atendendo e focando lá. Ali, eu já fiz a minha equipe. Ah, perfeito. Então, em 2016, você criou a clínica Isso. de odontologia. E como foi, né, passar de profissional liberal para especialista, para empreendedora? Como que foi essa transição? Olha, foi bem desafiadora. Eu até comento assim que quando eu trabalhava, eu via a cor do meu dinheiro, não que hoje eu não veja, né? Porque são diferentes, né? Então, hoje eu tenho funcionário, que eu preciso, né, arcar com as minhas responsabilidades. Tem todo um contexto por trás. Eu tenho uma clínica que eu preciso estruturar. Às vezes estraga coisas, acontece, então eu preciso do técnico. Então, tem todos uns bastidores ali que a gente precisa resolver. E isso eu fui aprendendo, né, com os acontecimentos, porque a gente não sai na área da odontologia, a gente não sai formada para ser empreendedora do nosso negócio. Exato. A gente sai para atender pessoas. Exatamente. Em 2023, nasceu o Brum Space, Exato. que é um espaço de cuidado, é um espaço de saúde e bem-estar integrado. O que que te motivou a sair, né, do consultório convencional, como a gente conhece, da especialidade odontologia, para dar esse passo mais integrativo, de saúde integrativa? Foi em 2023, eu percebi que o consultório com 2 cadeiras estava ficando muito pequena, porque nós somos em 6 especialistas no consultório, e estava ficando muito pequena essa logística. E eu procurei um espaço maior. Quando eu encontrei um espaço maior, ele era muito maior.
Daí, o que fazer com o resto? Porque eu tenho Aham. somente 2 cadeiras. E daí, dentro desse ambiente, veio a ideia de por que não integrar? Uhum. Porque né, a gente vê já o nosso paciente ali, não somente como paciente, como boca, como dente, mas como um todo, né? A gente vem com outros problemas, digamos assim, né? Uhum. E eu já sou muito de conversar, de ter empatia com o meu cliente, então eu vi aqui a necessidade de, e se eu trouxer uma área de terapia, uma área de nutri, né? Harmonização, que também está super ligada com a odontologia, e eu vi que no espaço cabia tudo isso. Então, o projeto surgiu, foi aos poucos, e hoje ele está 100% formado. Incrível. E quais são as especialidades que você tem lá hoje na clínica? A harmonização, você já comentou, tem, claro, odontologia, medicina. Sim, tem a médica que trabalha lá. Nós temos médico do esporte, nutricionista do esporte, hipnoterapia, consteladora, psicóloga, né, terapeuta integrativos na área, fisioterapia, Fisioterapeuta. fisioterapeuta. Temos uma novidade, aqui é recente, por isso que eu não lembrei tão rápido assim. Aplicação endovenosa também, associado para quem faz toda essa parte de acompanhamento, para ver o que está faltando de vitaminas, a infusão de ferro. Então, você precisa lá, não tenho tempo, a unidade de saúde trabalha durante a semana e eu preciso no final de semana. No sábado, o cowork tem esse espaço, aplicação intramuscular também. E conta pra gente o seguinte, né? Qual foi, talvez, o erro ou algo que você lembra, assim, que hoje você não faria igual, a partir do momento em que você se tornou empreendedora? Um erro. Um erro, um Hum, arrependimento? um arrependimento, às vezes, de não dar o próximo passo quando a oportunidade aparece por conta do medo. Ai, perfeito. Isso eu acho que será que vamos fazer isso agora? Mas e se não der certo? Então, esse medo me travou muitas vezes, porque eu poderia já ter saído de um lugar menor e aberto um cowork muito antes, mas o medo de crescer me paralisou. Eu acho que isso que você está trazendo é muito importante, né, Bruna? Ah, claro, e tudo exige, às vezes, um planejamento, mas eu percebo que muitas vezes esse planejamento já existe e o medo ele acaba fazendo com que a pessoa procrastine. Sim. E aí acaba não saindo do lugar. Como que você tem feito para contornar esse medo que é inerente a todos nós? Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Mas eu costumo dizer que o medo que a coragem ela não é a ausência do medo, mas é ir Não. além mesmo com medo, né? Porque medo todo mundo tem, a gente tem medo. O que você tem feito na prática que te ajuda? Que me ajuda a enfrentar esses medos é entender o porquê. Da onde que vem esse medo? Ele é uma crença que eu cresci, que eu vivenciei lá na infância? É um medo inconsciente? É um medo real? O que vai acontecer? Então, antes eu não tinha um sonho pré-estabelecido. Então, depois que eu entendi tudo isso, eu falei, preciso de um sonho. Para eu chegar aqui, o que eu preciso? Não ter medo. Esse medo que me trava é o quê? Alguma trava da infância? Então, vamos enfrentar isso. Deixa eu resolver o passado. Eu fiz uma imersão que o slogan é passado resolvido, futuro decidido. E nisso, do Márcio Michele, e nisso eu cresci bastante. Porque eu entendi que muitas coisas que eu tinha medo era lá de trás. Eu percebo que você é bem estudiosa, né? Você tem estudado bastante. Como que você define o papel do autoconhecimento nesse processo todo? Olha, todo mundo tem que fazer isso, gente. É maravilhoso. Esse processo de autoconhecimento, entender sobre dependências emocionais é o que me traz, basicamente, hoje está aqui. A Bruna antiga, digamos assim, não estaria numa TV. A Bruna antiga não falaria numa rádio, porque eu tinha vergonha,
porque da crítica, de como falar. Eu sou do interior, eu falo meio errado. Uma vez eu comentei alguma coisa, eu falei meio errado, mas da onde você fala errado? Não, é meio chucro, algumas coisas assim, vem do interior, eu cresci do interior. Mas essa é a minha essência. Quando eu entendi a minha essência, tudo fluiu. Para você ter noção, Rô, eu tinha vergonha do meu nome, do meu sobrenome, na verdade. Eu amo o meu nome, mas do Machado. Eu tinha muita vergonha. E eu eu resolvi esse problema de dependência emocional com o meu sobrenome o ano passado, 2023. Então, hoje, eu sou Bruna Rafaela Machado. Descobrir eu como essência é o libertador e é o que faz a gente avançar. Gente, isso que você está falando é tão maravilhoso. Quantas pessoas elas têm vergonha, né? Tem vergonha do seu sobrenome, tem vergonha do seu nome. E quando a gente está falando em nome, a gente está falando da família, né? A gente está falando é, do que a gente tem como essência. E assim, isso que você está trazendo é importante, porque eu me lembro da minha história, que eu não gostava do meu sobrenome, o Trindade, eu não gostava. E por muito tempo, eu meio que escondi, assim, não podendo usar, eu não usava. Até que um momento caiu a ficha, eu falei, mas por quê? E aí que eu resgatei a história, que era o seguinte, minha mãe, eu lá na infância, minha mãe falando que o sobrenome dela era bonito e o do meu pai não era. E aí eu fico pensando, né, quantas coisas na vida da gente a gente carrega e que muitas vezes as pessoas falam, mas não é por mal, mas que nós, enquanto crianças, a gente absorve aquilo como uma verdade absoluta, principalmente quando são nossos pais falando. Exatamente. Então, isso que você está trazendo é extremamente importante, né? Do ponto de vista até, assim, do autoconhecimento, da gente entender e se apropriar muitas vezes, né? Então, obrigada por ter compartilhado isso, Bruno. Acho que é extremamente relevante. Estamos encerrando o primeiro bloco com doutora Bruna Rafaela Machado, ela que é cirurgia dentista, empreendedora, mãe da Gabriela. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a Brunspace, espaços de cuidado. Você já ouviu falar? Fica aí, próximo bloco, tem mais doutora Bruna para você. Até já! Voltamos! Estamos aqui com a doutora Bruna Rafaela Machado, ela que é cirurgia dentista, que é empreendedora, ela é dona do espaço Brunspace, que é um coworking de saúde integral. A gente está falando aqui de espaços de cuidado, esse é o tema do programa de hoje, do episódio de hoje. Se perdeu alguma coisa do Habla Empreendedora, desse programa ou de episódios anteriores, sabe que a gente está na primeira temporada do Habla Empreendedora na Rede TV Paraná. Todos os programas estão no canal do YouTube do Rede TV Paraná. Vai lá na playlist Habla Empreendedora. Já são, não quero mentir para vocês, mas acho que são mais de 13 episódios já. E no Habla Empreendedora, no canal do YouTube Habla Empreendedora, todos os episódios, lá os mais de 100 episódios, na rádio Habla FM, na Rádio Nova FM. Doutora Bruna, a gente estava falando, né? Em 2023 você resolveu abrir o Brunspace, né? Como que a ideia do coworking de saúde integral veio para você? Você tinha já esse sonho, esse projeto? Surgiu de uma necessidade ou foi uma inspiração? Me conta um pouquinho mais. Na verdade, eu não tinha um sonho. O projeto surgiu justamente porque eu ampliei a odontologia, que eu já contava com uma equipe bem significativa e eu precisava de mais espaço. E quando eu encontrei o espaço, eu tinha um super espaço. E o que fazer com esse espaço? Então, eu conversei com uma pessoa na época para a gente dividir, porque, mais uma vez, vem o medo, eu tinha medo da responsabilidade inteira do espaço maior.
E a pessoa comprou a ideia num primeiro momento, ia ser metade meu, metade dela, e daí ela não quis. Enfim, né? Hoje eu acredito que é Deus agindo na nossa vida, dando as respostas do que tinha para vir. E eu falei, bom, então eu preciso encarar. Eu não posso ficar onde eu estou, chegou o momento da gente crescer e vamos lá. E veio a ideia de trazer a integrativa, né? Trazer outras especialidades da área da saúde para dentro do meu espaço. E surgiu o Brum Space. E aí você começou a ir em busca de especialidades. Como que funciona esse crivo, né? Se a pessoa tiver interesse, por exemplo, em criar um espaço dentro do coworking, como que funciona na prática? Então, hoje ele está bem mais estruturado. No começo a gente fica meio perdido, né? Então eu não sabia se eu queria trazer profissionais e, né, ou se eu queria oferecer o espaço. Então, hoje o Brum Space já tem uma cara, ele é um coworking clínico com espaços prontos para você ir lá. Eu quero um ambiente para fotografar, para fazer fotos profissionais. Nós temos esse espaço. Eu sou profissional da área da saúde, eu sou médico, nutri, eu sou terapeuta, e eu preciso, psicólogo, né, físio, e eu preciso de um espaço, eu tenho esse espaço. Então, você pode locar ele por hora, por período, enfim, né? Nós temos essa disponibilidade. É um conceito inovador, né? É um conceito relativamente novo. Essa questão dos espaços de cuidado, onde a pessoa vai e tem várias especialidades no segmento de saúde, não somente a saúde integrativa mesmo, né? Não somente a saúde física, mas a saúde também mental e até espiritual, né? Porque quando a gente fala em terapias integrativas, também tem um pouquinho disso. Eu acho que é uma coisa inovadora. Você já tinha visto em algum lugar? Como é que foi, assim? Porque eu fico me perguntando, né? Como que surgem essas ideias que são interessantes e são novas? Eu não tinha visto na área de profissionais. A gente vê clínicas grandes, mas assim, clínica de odontologia, clínica de oftalmo, clínica básica de alguma coisa. Mas o nosso cliente, né? Ele não vem ali somente com esse problema. Então, quando eu vi um espaço e falei, gente, aqui cabe uma sala para isso, aqui cabe uma sala para aquilo, eu fui adaptando. A sala de terapia hoje era para ser escritório da minha funcionária, do meu financeiro. Então, ele não veio a ideia pronta, ela foi surgindo. Eu já estava com móveis pronto para ele ser o escritório dela. E veio, não, aqui é o espaço de terapia, porque profissionais da área começaram a me procurar. Então, essa energia toda fez com que eu transformasse um espaço que ia ser financeiro para um espaço terapêutico. E hoje a gente recupera muitas pessoas nesse espaço. Porque a gente vê clínicas, a gente vê algumas por aí. Mas, assim, o coworking com espaço de saúde já é diferente. E o diferencial ali que eu foquei em fazer um coworking clínico prêmio. Então, assim, já vi alguns lugares, eu tenho um espaço, vem aqui, pega a sala e atende. Mas não tem uma recepção, não tem um café, não tem um espaço aconchegante. Então, por que não transformar? E já existe coworking, né, sem ser clínico, bacanas, lindos, maravilhosos. Eu falei, mas por que não fazer um clínico sobre isso, né? Então, há toda uma estrutura por trás. É só o profissional chegar lá, leva seu cliente, atende, feliz para todo mundo. A gente vai abraçar o profissional e o cliente desse profissional com todo o carinho que a gente já tem. Com toda a estrutura, né? E a reação dos teus pacientes, né? Porque você já tinha clínica odontológica, já tinha dentistas atendendo lá. Qual foi a reação dos pacientes tradicionais quando você começou a trazer esse conceito aqui para Curitiba? Eles gostaram, eles falaram, nossa, que bacana, bom saber que tem, assim eu já otimizo o tempo. Então, eu vi sempre positivo, né? O fato de estar integrando, eles falam, que legal, eu não preciso ir lá, eu vou voltar, tiver oportunidade. Eu já tenho clientes indicando, não
para mim, né? Mas pro cowork mesmo. Ó, lá na Bruna, eu sei, tem depilação a laser, gente. Esqueci de comentar com vocês. Lá na Bruna tem depilação a laser. Então, a Bruna hoje não é só odontologia, né? Então, a Bruna profissional, eu sou cirurgiã dentista, mas o cowork clínico, ele tem todo esse aparato. Como que você define hoje o conceito de saúde integral? Uma definição é ver o seu cliente como um todo, saúde. Saúde, gente, é o que vai levar para a longevidade, lá para frente. Quem não tem saúde, principalmente mental, não sai do lugar. E é incrível, o corpo da gente é uma máquina, é uma engrenagem, né? Muitas vezes a gente está tratando uma coisa, uma dor de dente, por exemplo, né? Que nem sempre é física. Nem sempre é física. Então, a parte integrada ali eu vejo super positiva, porque às vezes eu tô no Nutri. Eu tô passando com o Nutri porque eu quero emagrecer. Mas quantas coisas você está engolindo na sua vida, entra na terapia, que não te deixa emagrecer. Daí você se frustra. Mas eu já fiz dieta, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo e eu não consigo emagrecer. Exato. Mas e o porquê? Você Exato. foi atrás? Então, a ideia de eu conseguir trazer tudo isso é para ver o cliente, ver a pessoa como um todo, né? E se o profissional ele quiser alugar lá um espaço, eu quero que você deixe os contatos já, que vai aparecer aqui em algum lugar da tela. @brum.space do Instagram. E o telefone do cowork é 3206-4241. Hoje em dia a gente não liga mais, né? Mas lá no Instagram você me acha muito mais fácil e a gente vai te responder. De DDD 41, 41. né? 41, brum.space. Encerramos aqui mais um bloco. A gente está falando com a doutora Bruna Rafaela, ela que é cirurgia dentista, dona do espaço Brum Space, coworking clínico. E a gente está falando aqui de espaços de cuidado. Fique agora com o programa Autoestima em Foco com a lindeza Giovana Vanzo, ela que patrocina Roberta da Trindade Habla Empreendedora com as suas joias maravilhosas, Gevanzo Joias. E sempre Autoestima em Foco também na Rádio Habla FM, sempre ao meio-dia e às 18 horas. Uma mensagem de autoestima, de autocuidado, de autoamor para você. Até o próximo bloco. Tchau! Olá, eu sou Giovana Vanzo e a partir de agora, Autoestima em Foco também está na TV. Nos encontramos 2 vezes por semana, toda terça-feira às 8h30 da noite e domingo ao meio-dia, aqui na Rede TV, no quadro especial do programa Habla Empreendedora. Serão pílulas semanais de estímulo ao autoconhecimento, autoestima e orgulho do seu lado feminino. Agora, além de ouvir, você pode sentir, refletir e se inspirar com cada episódio na tela. Você já teve a sensação de que o dia passou e você nem viveu? A Linda corre o tempo todo, ela resolve 1000 coisas, cuida de todos, entrega tudo, mas no fim do dia sente um vazio estranho, como se estivesse em todos os lugares, menos dentro de si. Porque estar ocupada não é o mesmo que estar presente. Presença é quando você se sente inteira no agora. É quando o café tem gosto de café. Quando o som do vento realmente chega aos ouvidos. Quando a respiração não é automática, é escolha. A mente da Linda adora puxar ela para o passado. O que fez, o que não deveria ter dito, o que não conseguiu. Ou para o futuro. As contas, os planos, os medos. E é aí que ela esquece do único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. Mindfulness não é um ritual complicado, é intenção. É parar por 1 minuto, respirar consciente, sentir o chão,
olhar ao redor de verdade. É voltar para si. E quando a Linda faz isso, volta a sentir, volta a perceber, volta a escolher com mais clareza. Hoje, Linda, eu te convido para um instante de presença. Respire agora, feche os olhos, sente o ar entrando, saindo. Sente que você está aqui, viva. Este é o presente. E a presença é o maior ato de amor que você pode se dar hoje. Autoestima em Foco é um oferecimento de G Vanzo Joias, porque sentir-se linda é também se lembrar de quem você é. Acompanhe mais no @G Vanzo Joias. Você assistiu Autoestima em Foco com a Giovana Vanzo e aqui voltamos com a doutora Bruna Rafaela. A gente está falando aqui sobre espaços de cuidado. A gente estava falando, Bruna, você tem uma especialização, né? Que é, deixa eu até ler, sedação com óxido nitroso. O que é essa especialidade? Conta pra gente. Ele é uma habilitação, né? A gente tem que ser habilitado para fazer essa sedação. É o famoso cheirinho, né? Então, as pessoas, como eu atendo bastante pessoas com fobia, com trauma odontológico, eu fiz essa habilitação com óxido nitroso. É para ele deixar a pessoa mais relaxada, mais tranquila, para tirar o foco, né, do medo que a odontologia em si traz, né? Muito bom. O que é esses cuidados extras que você traz, né? Como que eles têm impactado o atendimento ao cliente? Então, esses cuidados que a gente traz, ele impacta bastante, porque eu até uso um slogan, sua odontologia não será mais às cegas. Porque eu trago equipamentos que eu consigo mostrar, né? É uma câmera intraoral que amplia o que eu vejo ao olho clínico. Eu tenho um scanner digital no consultório, então aquela moldagem com a massinha não existe mais. Em alguns casos ainda acontece, mas tudo digital. Então, o mundo, né, está trazendo essa tecnologia e a gente tem que acompanhar. Com isso, né, e mais a empatia que a gente já tem, a gente consegue associar tudo no atendimento, né, no nosso atendimento humanizado para o nosso paciente. É correto dizer que quem conheceu a odontologia há 10 anos atrás não conhece mais? Não conhece mais, super correto. Muita coisa acontecendo, né? Sim, exatamente. Até ia falar, eu sou de uma geração, quando criança, que eu ia na odontologia, a cadeira era sentada, gente. Então, hoje em dia, é totalmente diferente. Senta lá, assiste um desenho para, né, entreter a criança, para ser um pouquinho mais leve, né? Porque é o medo do desconhecido, né? Tanto no adulto quanto na criança. Você está falando em medo. Qual que é o principal medo, a principal fobia que você percebe lá no consultório que ainda existe entre adultos? Eu acho que é da agulha, né? É da agulha mesmo. Da agulha. Uhum. Eu vejo o medo... Basicamente, mas o que o medo da agulha trouxe? Foi o medo instaurado lá atrás, porque em algum momento da infância ele teve que ser segurado, ele foi traumatizado lá. Então, não é hoje como adulto. Então, eu vejo isso, eu tenho bastante adultos que chegam com vergonha de me dizer. Eu falo, não fique com vergonha. Eu te trato, né? O meu manejo diferente da idade. Então, ele vai ser igual. Eu vou te contar tudo o que eu estou fazendo. Então, quando eles veem que, mesmo como adulto, eu estou falando, olha, vai tremer um pouquinho. Olha, incomoda um pouquinho. É um chatinho. Chatinho é minha palavra preferida, assim, é o que eu mais falo. E eles veem que, realmente, eu estou acolhendo. E isso é meu, então isso é natural. Você, lá no Brum Space... Você tem trazido muito o conceito mesmo de transformação de vidas, da tecnologia avançada para a odontologia. Conta um pouquinho desses aparelhos, dessas novas tecnologias, para quem está nos ouvindo, que ainda está, às vezes até protela a visita ao dentista por conta disso, né? Conta um pouquinho para a gente, o que está acontecendo de novo, Bruna?
Então, hoje, né, eu já comentei alguma coisa aqui, mas o scanner, ele veio, assim, para revolucionar. Então, ele é o que a gente tem de mais top lá, raio-x, que fica pronto na hora, não precisa ir lá revelar, né? Então, já sai direto ali na tela do computador. Eu já consigo dar um diagnóstico mais preciso, né? Mais exato ali no momento para o meu paciente. E eu consigo mostrar tudo. Então, ainda tem coisas que dependemos, uma tomografia, né, de exames laboratoriais, extra-laboratoriais, mas já conseguimos, né, mostrar muita coisa para esse nosso cliente. Então, a tecnologia, ela só veio para agregar na odontologia, mas eu vejo ela como positiva, mas ela não livra, né? Como que é a palavra que eu posso usar? Mas ela não deixa de ter a importância do profissional atrás. Ai, com certeza. Uma vez eu fui um consultório super bonito, e aí eu fui fazer uma limpeza, né? Aquele procedimento que deveria ser normal. Mas a dentista, ela foi tão agressiva para fazer essa limpeza, eu senti dor para fazer a limpeza nos dentes, que é uma coisa que deveria ser até um momento prazeroso para a gente, né? Então, isso que você está falando é muito importante. E eu, falando justamente desse assunto, me veio alguma coisa na cabeça aqui. Eu tenho pacientes que eu preciso sedar com óxido nitroso para fazer a limpeza. Até mesmo a limpeza. Porque é desconfortável para ele, de tanta fobia que ele tem. Então, eu vou falar, é simples, não dói, não incomoda? Não, se para você é confortável fazer com óxido nitroso, vamos fazer. Assim como eu sinto que está incomodando um pouco mais, eu anestesio. E tem pacientes que, assim, eu vejo, assim, né, precisa um pouquinho mais e para ele tá tudo bem. Então, é tratar pessoas e cada um é diferente do outro. Então, se você tá com dor, mesmo eu, teoricamente, sabendo que não dói, eu acredito na sua dor. Então, para mim, diferente da tecnologia, ela me mostra muita coisa, mas a empatia é o principal. E eu acho que a gente estava falando sobre isso, né? Sobre o atendimento, sobre a prevenção também, né, doutora Bruna? A importância da prevenção no processo de saúde. Como é que você tem percebido isso lá na clínica? As pessoas são mais conscientes? Um pouquinho. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então, hoje, né, até a internet veio para ajudar bastante a gente consegue mostrar um antes e depois, o que acontece se não cuidar. Eu gosto muito, muito, muito da prevenção. Então, assim, eu gosto de reabilitar, eu gosto de trazer, né, um sorriso novo, a pessoa, né, poder comer uma maçã que ela não comia, mas a prevenção é o que eu mais amo. A prevenção. E você está falando aí do comer a maçã, né? Quais são os principais cuidados que você pode mencionar, né? Para quem está nos ouvindo, os principais cuidados com a higienização bucal, né? Porque isso também leva em conta a prevenção, né, doutora Bruna? Não somente ir até o consultório para fazer, mas assim, começa já de uma boa escovação. Dá umas dicas aí. De uma boa escovação, exatamente. Então, não é aquela escovação, ela tem que ser primeiramente com uma escova de cabeça pequena e cerdas macias. Mas a nossa boca, ela fala com a gente. Então, ela dá sinais que temos problemas precoces. E a gente precisa identificar isso. Então, talvez mais importante do que uma higienização é identificar o que minha boca está me falando. Quando eu escovo, minha gengiva sangra, precisa ir ao dentista. Quando eu passo o fio, ele desfia ou arrebenta? Precisa ir ao dentista. Isso não é normal. Mas ele arrebenta porque o meu dente é apertado, ele é mais junto. É juntinho. Não. Ele arrebenta porque ou ele tem um tártaro, ou ele tem uma cárie, ou ele tem uma infiltração, ele tem um degrau numa restauração, alguma coisa tem. Gengiva saudável não sangra. Então, mas daí eu escovo e ela não sangra, porque eu mal encosto na gengiva. Não. A sua escovação precisa encostar tanto no dente quanto na gengiva. E aí que a sua boca vai falar para você. Tá na hora de eu ir no dentista. Eu preciso ir. Eu já faz mais de um ano que eu não fiz revisão. Alerta. É importante você procurar e encontrar. A tecnologia hoje nos traz, né, como eu disse da minha câmera, procedimentos, né, imagens que eu consiga pegar em estágio inicial.
Então, se você já tem medo, se eu pegar em estágio inicial, vai ser muito mais simples. Doutora Bruna, hoje, o que que você percebe? Quais são os principais problemas que causam a halitose, né? Ou o mau hálito? Porque muitos dizem, eu tenho problema de estômago, mas assim, as incidências de halitose por problemas de estômago são bem pequenas. Normalmente, o maior problema é realmente voltado para a saúde bucal, né? O Exatamente. que você pode nos dizer sobre isso? Exatamente. A gente precisa, eu quero tratar o estômago antes. Ok, vá lá, veja. Você vai ganhar o diagnóstico que não tem nada no estômago. Vamos vir, né, de baixo para cima. E a minha amígdala, como que ela está? Tá tudo bem? Porque a gente tem amígdalas com cásios e isso dá uma bastante halitose, né? Então, o otorrino vai cuidar dessa parte, né? Se você não quer ir no dentista, mas vá antes no dentista, fica a dica. Para daí você vir no dentista, geralmente fazem o caminho ao contrário, né? Eles vendo que, é do estômago, para daí chegar no dentista. E muitas vezes é só um tártaro que tá ali, muitas vezes é uma cárie que você não consegue ver, o siso que está nascendo e a gengiva está por cima e você não consegue higienizar. Então, hoje a gente pensa que com orientação, informação, a gente não tem muitos problemas bucais e a gente tem. E indiferente de situação financeira. A gente pega alguns casos de paciente ali que a gente fala, nossa, tá aqui, não tá no interior, tá com acesso, tem uma boa escova e ele não faz isso. Então, a halitose cuida primeiro da boca, não tratou, né? Porque a gente, como dentista, consegue identificar a amígdala, já te encaminha, não tratou e continua com a halitose, daí sim vai pro outro caminho, né? E o papel do fio dental, hein? Conta pra gente. Esse é bem importante. Então, o fio dental, ele vai aonde a escova não alcança. Então, eles são parceiros. Não adianta eu usar só a minha bota sem a meia. Eu preciso da meia. Fio dental, hein, gente? Saúde bucal. E deixa já de novo os contatos para que as pessoas possam lá no Instagram ver informações, né? Eu vejo que vocês postam bastante informação. Conta pra gente. É @brum.space e @doutora Bruna Rafaela Machado. Com o slogan Transformando Vidas através da saúde integrativa, a gente vai encerrar esse bloco. No próximo bloco, finalizando aqui esse papo maravilhoso com a doutora Bruna Rafaela Machado sobre espaços de cuidado. Até já. Voltamos! Você perdeu alguma coisa sobre o Habla Empreendedora? Vai lá no canal do YouTube Habla Empreendedora, que você vai ter todos os episódios da Rede TV e também os programas que foram transmitidos na rádio Habla FM, na Rádio Nova FM. Se você quer acompanhar os programas da TV, da Rede TV Paraná, todas as terças-feiras, às 20h30 e domingos ao meio-dia, você tem um episódio novo do Habla Empreendedora. E também os episódios ficam registrados no canal da Rede TV Paraná, playlist Habla Empreendedora. Habla Empreendedora, que fez 1 ano em julho e vai completar 3 meses na TV, a primeira temporada do Habla Empreendedora na Rede TV Paraná. Quero aproveitar para agradecer a audiência. Mais de 2 milhões de telespectadores no mês de estreia. Foi uma coisa impressionante e, claro, né? Graças à sua audiência, porque os números eles são somente reflexo de uma audiência engajada e, obviamente,
das vozes do Habla, que estão aqui sempre para abrilhantar e trazer conhecimento, como a doutora Bruna Rafaela, que está aqui hoje falando sobre espaços de cuidado. A gente estava falando, doutora Bruna, no bloco anterior, né? Você estava trazendo dicas, você estava trazendo várias coisas falando sobre a higienização, mas agora eu quero falar sobre outras coisas. Eu quero falar sobre legado, eu quero falar sobre inspiração. Você é uma mulher, né, que traz com certeza muita inspiração para muitas outras mulheres, porque você foi galgando degraus ao longo da sua vida. E agora eu sei que além de tudo que você faz, empreendedora, mãe, cirurgia dentista, você agora também é escritora, né? Você lançou um livro agora voltado também para trazer inspiração, que é Mulheres de Sucesso, casos para inspirar. Eu quero que você fale um pouco sobre a experiência de escrever junto com outras mulheres. Olha, essa experiência do livro foi muito gratificante para mim. Eu nunca tinha escrito, eu nunca tinha imaginado em escrever. Então, eu até brinco que é uma nova Bruna. Então, essa minha nova versão tá, assim, até me superando. E foi muito leve escrever. Então, nesse livro de Mulheres de Sucesso, a gente conta casos reais para inspirar. E foi muito fácil escrever, porque realmente eu contei o meu caso. E aqui, como capítulo, ele diz: basta sonhar, acreditar e agir. Então, é o que eu vi. Então, querendo ou não, é um legado que eu estou deixando para minha filha, porque ela tem que acreditar e ela tem que seguir em frente. Não adianta só querer, a gente precisa continuar. É isso que eu ia perguntar, né? Assim, quando as pessoas falarem de Bruna Rafaela Machado, qual é o legado que você quer deixar? O que você quer que as pessoas lembrem quando ouvirem o seu nome? Que ela não desistiu, ela não parou. Isso acho que é uma coisa até que virou até, assim, muitas pessoas falam sobre não desistir, né? Mas muito poucas pessoas trazem um exemplo de como não desistir, né? Eu acho que nesse livro, que está à venda na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Batel, olha só, gente, Livraria da Vila, Shopping Pátio Batel, o livro da doutora Bruna Rafaela, com mais de 20 coautoras, trazendo histórias de superação e de inspiração. Eu acho que a gente está vivendo num mundo em que a gente tem tanta notícia ruim, né? Tanta notícia triste, é tanta coisa, que a gente precisa começar a consumir conteúdos que edifiquem, não é? Exatamente. A gente ficar se vitimizando e ficar ouvindo essas histórias ruins, não que ela não precisa ser dita, mas o que você absorve disso é a parte ruim. Então, hoje, eu fico ouvindo algumas histórias porque eles me contam. Eu não fico indo atrás de histórias para baixo. Então, o que vai me edificar? É isso aqui, eu preciso seguir, então vamos para cá. Vai me trazer resolução para os meus problemas? Não, então eu não preciso nem ficar sabendo. E me conta uma coisa, você traz várias coisas sobre inovação, você fala sobre inovação, você fala sobre saúde. Quando a gente pensa nas pessoas, né, que estão com medo de inovar, medo de sair do lugar comum, e você lembra da história lá da Bruna, estudante de odontologia, como é que você vê hoje esse caminho que você percorreu? Eu vejo assim, antes de eu entender e estudar sobre inteligência emocional, eu ia, aquela frase, vá, mas vá com medo mesmo, eu ia porque eu não tinha para onde voltar. Eu só tinha que seguir, só tinha um caminho, e isso foi muito claro na minha mente. Hoje, eu entendo que, assim, você precisa curar alguns traumas, então você não precisa ir com medo, você precisa ir. Vai sim, mas entenda o que está te trazendo esse medo, cura esse medo. Trata ele, vem da minha infância, é inconsciente, gente. A gente não, a partir do momento que a gente parar para pensar, o cérebro vai fazer, né, nos auto-sabotar
com toda a certeza, e se a gente cair nessa sabotagem, que é o pior, a gente fica estagnado, não sai do lugar. Então, a gente precisa ir. Eu sei que eu preciso ir, mas o que eu preciso resolver? Eu tô com medo do que vão achar se eu der o próximo passo. Então, mas por que você está com medo? Quem te trouxe esse medo? Quem você ouviu falar que se você der um próximo passo vai... Aí um exemplo com o dinheiro. O dinheiro é sujo. Eu posso falar um caso real meu do dinheiro? Por favor, por favor. Assim, para mim, porque a minha vivência para mim foi um pouco chocante quando eu entendi isso. E eu entendi isso final do ano passado ou começo desse ano, recente. Qual era o meu medo de ter dinheiro? Meu pai, falecido, ele era alcoólatra, então meu pai recebia dinheiro. O que eu ouvia? Nossa, quando o João recebe dinheiro, ele ficava uma semana fora de casa, porque ele só bebia, e voltava depois. As pessoas batiam na porta atrás dele para ele voltar a trabalhar, e ele não estava. E daí eu ouvia, né, dos familiares ali, mas o João só vai voltar aqui porque ganhou dinheiro, vai jogar o dinheiro na bebida e não sei o quê. Para mim, o dinheiro era ruim, porque quando tinha dinheiro, o meu pai ficava uma semana longe, eu não tinha atenção do meu pai, o meu pai bebia e eu tinha vergonha do meu pai. E o dinheiro, ele vinha para trazer uma dor. Uma dor. Então, por que eu vou querer ganhar dinheiro se eu tenho dor? Então, eu preciso resolver o meu problema, o meu medo com o dinheiro, para eu poder ganhar dinheiro. E é tudo inconsciente. Eu acho que o autoconhecimento, ele traz muita coisa, né? E que bom, né, que veio esse clique. Sim. De cuidar, desse autocuidado primeiro. E hoje eu entendo que o problema com o dinheiro era dele. E ele não me deu carinho e tá tudo bem, ele deu o melhor que ele pôde dar para mim. Então, hoje, eu estou resolvida com o meu pai. Então, a atenção que eu busquei em muitas pessoas era a atenção que eu queria do meu pai. Então, hoje eu entendo que o meu pai deu o melhor que ele pôde ser e tá tudo bem. O dinheiro que ele não ganhou foi ele que não soube administrar. Então, para mim, o dinheiro hoje tem outro significado. E que bom. Olha, gente, que história maravilhosa, né? Que inspiração. É pra gente se olhar mesmo, né? Porque muitas coisas são inconscientes. A gente não percebe que são coisas, são crenças que a gente vai trazendo lá de trás. E hoje, quando você fala isso, e você lembra que você tem uma filha pequena, que é a Gabriela, né? Como que você vê? Que mensagem você quer passar para ela? Como mãe? Como mãe, para ela não desistir. A Gabriela, ela tem que acreditar em si, ela tem que fazer o sonho dela. Então, ela tem até uma história bacana que ela falou esses dias para mim, ela quer ir para Disney. Ela tem uma amiga, Catarina, foi para Mexicali e ela fala, mamãe, eu quero visitar a Catarina, ela tá perto da Disney. Daí ela chegou para mim, né, não sei onde que ela ouviu, ela chegou para mim e falou, mãe, mas ir para Disney é muito caro. Daí eu falei, filha, tá tudo bem. A gente vai, né? O dinheiro é bom, a gente vai pegar o dinheiro pra gente ir pra Disney. Daí ela pegou o cofrinho dela falou, mãe, como a Disney é muito cara, com o teu dinheiro mais o meu dinheiro, a gente consegue ir pra Disney? Ai, lindo. Ai, foi tão assim. Daí eu falei, sim, filha, com o teu dinheiro a gente consegue ir pra Disney. Então, eu já tô dando até outro significado pra ela. A gente curar dos nossos problemas, a gente consegue passar, que é o legado que eu quero deixar para minha filha. Ela acaba em mim. Todos os meus problemas, né, dependências emocionais, ela não vai carregar. Então, a criação dela hoje é totalmente diferente de uma criação que eu imaginei há uns 5 anos atrás de como criaria a minha filha. Então, hoje, para ela, o dinheiro é importante, sim, ele faz parte. O que você escolhe é consequência. Então, eu falo para ela, se ela ganhou, sei lá, um pacote de bala. Se quer comer tudo agora, tá tudo bem. Só que não vai mais ter, porque você acabou com o pacote. O que você quer? A escolha é dela. E se depois ela chorar que eu queria mais bala, filha, lembra que foi você que escolheu? Então, eu já tô plantando isso nela, para ela não vir com os traumas que eu tive e que eu, com 41 anos, ainda estou tendo que resolver, porque é uma cebola. Eu tô resolvendo por camadas, né? Então, eu quero que
acabe em mim. Então, a mensagem para ela, filha, seja livre, seja o que você quiser ser. E eu acho que até a questão do planejamento financeiro, né? Sim. Saber que ela tem um sonho e esse sonho ela precisa também fazer por onde de alguma maneira, né? Mesmo pequena, porque eu acho que faltou talvez até na minha geração, na nossa geração, isso assim, talvez essa educação financeira, né? Eu não tive. Eu também não tive. A gente foi aprendendo com tentativa e erro. Exatamente. Doutora Bruna, a gente está encerrando esse bloco, mas antes, encerrando o programa, né? Mas antes eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Aquela mensagem que vem do seu coração, para o coração da nossa audiência, que as pessoas possam depois lembrar dessa frase ou dessa mensagem e talvez aplicar ou talvez se lembrar. Mensagem que eu quero deixar aqui para todas as pessoas que querem empreender, que têm um trabalho, independente da área, do ramo, que tenha um sonho. Veja o que você quer, não espere a vida trazer as coisas para você, porque o que você espera, a vida vai te dar de qualquer jeito. E quando você tem um sonho e você acredita, você vai atrás para realizar esse sonho, porque somente esperar da vida não vai ser o que você sonha. Então, você precisa saber sonhar, é o mais importante. E quem quiser saber mais sobre a doutora Bruna Rafaela Machado, cirurgia dentista, dona do espaço do coworking clínico de saúde integral, Brum Space, vai lá no Instagram, @brum.space. É isso, né? Olha só, gente, eu tô uma máquina de decorar arroba aqui. Bruna.space. E você quer também todos os episódios do Habla Empreendedora, vai lá maratonar Habla Empreendedora, essa e muitas outras histórias de mulheres empoderadas, de mulheres inspiradoras, porque aqui só entra mulher inspiradora no Habla Empreendedora no canal do YouTube. Quero aproveitar para agradecer todos os nossos parceiros e apoiadores dessa primeira temporada do Habla Empreendedora. Gevanzo Joias, Modas Amigas da Paula Gama, ela que veste Roberta da Trindade, Flávia Trindade, Psicologia, Habla FM, Reibe Produções, um abraço para o Edson e para a Helena, porque eles acreditaram nesse projeto. Também Orbe Studio, onde nós gravamos os episódios do Habla. E Thaís Silva, fotografia, ela que sempre está nos ajudando com fotos, making off, vídeos. Thaís Silva, fotografia. Um abraço para todo mundo, toda a nossa audiência da Rádio Nova FM, da Rádio Habla FM e da Rede TV Paraná. Encerramos aqui. Doutora Bruna, rapidamente, quer deixar sua última mensagem, seus contatos, para que a gente possa encerrar com chave de ouro esse programa? Isso aí, meu contato, doutora Bruna Rafaela Machado. Me procura lá no Instagram e acredite em você, você consegue. E aqui encerro com o nosso mantra. Quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Próximo episódio com a doutora Andressa Stuart. A gente vai falar sobre vida na menopausa. Até lá, até já. Tchau!